Olá, pessoal. Eu sou a professora Tainara Lima. Eu fiz uma breve explanação sobre o conteúdo regência, a regência verbal e a regência nominal. Fiz uma procura de alguns slides que simplificam esse assunto. Então, no final, eu vou colocar referência desses slides que eu peguei. E vocês, espero que compreendam. Qualquer coisa, pode me procurar para tirar dúvida, tá ok? Olá, pessoal. Eu sou a professora Tainara Lima, de língua portuguesa, e a gente vai ver um pouquinho sobre a regência. Então, regência é a relação sintática que se estabelece entre um termo regente ou subordinante, que exige outro, e o termo regido ou subordinado, termo regido pelo primeiro. A regência pode ser verbal ou nominal. Quando o termo regente é um verbo, a regência é verbal. E quando é um nome, a regência é nominal. O conhecimento da regência correta de cada verbo e de cada nome é função do uso. Dessa forma, cada falante conhece a regência dos verbos e dos nomes que fazem parte de seu repertório usual. Ou seja, cada falante ele vai falar sua regência, né, sua concordância nominal e verbal, de acordo com o que ele sabe, com o que ele usa no dia a dia. Pode ocorrer que o falante desconheça certas regências da norma padrão. A norma padrão é aquela que não tem desvios, né, da língua, do uso. É aquela que remete à nossa gramática normativa. Então, pelo fato delas ocorrerem no uso popular, muitas vezes a regência da oralidade é diferente dessa regência da norma padrão. E o que é a regência nominal? A regência nominal estuda os casos em que nomes, né, como o próprio nome já diz, regência nominal vem de nome, substantivos, adjetivos e advérbios exigem uma outra palavra para completar-lhe o sentido. Em geral, a relação entre o nome e o seu complemento é estabelecida por uma preposição. Então, veja só, a regência nominal é quando um nome, seja ele um substantivo, um adjetivo, um advérbio, ele necessita de um complemento. Complemento este que pode ser, normalmente, uma preposição. Aí a gente tem aqui alguns nomes que precisam desse complemento, dessa preposição, né? Que exigem, na verdade. Adepto. Então, quem é adepto a alguma coisa. Alheio. Quem é alheio a. Ansioso. Quem é ansioso para, ou é ansioso por, ou é ansioso de. Apto. Quem é apto a ou é apto para. Então, você é apto para exercer esse cargo. Aversão, né? Aversão. A ou aversão por. Eu tenho aversão por estudo. Então, eu não gosto de estudo. Tenho aversão à prova. Feliz de, feliz por, feliz em, feliz com. Eu sou feliz com você. Favorável. Favorável a. Então, a situação é favorável a ficar em casa. Imune. Imune a, imune de. Eu sou imune a esse vírus. Contente. Contente com, contente por, contente de. Estou contente com você. Estou contente por você. Indiferente. Quem é indiferente a alguma coisa. Inofensivo. Inofensivo a ou inofensivo para. Junto. Junto a, junto de, junto com. Estou junto com você. Estou junto de você. Estou junto a você. Próximo. Próximo a, próximo de. Lembrando que quando o nome é masculino, vai ficar próximo ao. Preposição a,
mais o artigo o. Então, próximo ao cinema, próximo à rua, próximo de casa. Referente, referente a. Essa carta é referente à nossa viagem. Simpatia, simpatia a ou simpatia por. Tenho simpatia por você. Tendência, tendência a, tendência para. Paralelo, paralelo a. Relativo, relativo a alguma coisa, né? A gente coloca esse alguma coisa para poder sempre lembrar desse complemento que a gente não sabe ainda que vai rolar ainda no final dessa frase. Então, mais nomes e as preposições que comumente eles exigem. Então, a gente tem aqui outro slide falando de nomes que precisam de algumas preposições, como acessível, adequado, desfavorável, equivalente, insensível, obediente. Todos eles necessitam da preposição a. Capaz, incapaz, digno, indigno, possível, contemporâneo, precisa da preposição de. Amoroso, compatível, cruel, cuidadoso, descontente, preposição com. Entendido, indeciso, lento, morador, hábil, preposição em. Inútil, incapaz, bom, preposição para. Responsável, preposição por. A gente viu agora a regência nominal, né? A regência nominal é aquela concordância ao nome. Já a regência verbal é aquela que estuda a relação que se estabelece entre o verbo. O verbo é o termo regente e o seu complemento é o termo regido. Exemplo, isto pertence a todos. Então, pertence é o termo regente, a todos é o termo regido. Então, quem pertence, pertence a alguém. Então, por isso a preposição a faz parte do complemento do verbo pertencer. Aí aqui a gente tem outros exemplos com agora verbos, né? O verbo agradar. Então, no sentido de fazer carinho, ele é transitivo direto. O que é verbo transitivo? Então, transitivo a gente pode lembrar de trânsito, né? Verbo transitivo, um trânsito, né? Aquela passagem, ele precisa dar um complemento. Quando a gente não tem uma lombadinha ali no meio daquele trânsito, então ele vai direto. Ou seja, quando não precisa de uma preposição, é chamado de transitivo direto. Agora, imagine se nesse trânsito precisa de uma preposição. Tem uma lombada no meio do trânsito. Então, a gente dá uma parada porque vai vir uma preposição ali naquele complemento. O verbo agradar, ele é transitivo direto quando está no sentido de fazer carinho. Então, a mulher agradava o filhinho. Quem agrada, agrada alguém. Então, pode ser direto. Ele precisa de um complemento, ele é transitivo. Todo verbo transitivo precisa de um complemento e é um transitivo direto. Já no sentido de contentar, satisfazer, ele é um transitivo indireto, ou seja, tem uma lombadinha ali, tem uma preposição. Então, o desempenho do time agradou ao técnico, né? Porque agora precisa da preposição a. Como técnico é uma palavra masculina, vai ficar ao. Então, verbo transitivo indireto. Ao técnico é meu objeto indireto, é o meu complemento. Temos aqui o verbo aspirar, né? Então, a gente tem uns exemplos para ele. O exemplo de respirar, sorver, que ele é um transitivo direto. Ele não precisa de uma preposição, mas ele precisa de um complemento. Ele aspirou um gás venenoso. Então, aspirou no sentido de respirar, de sorver, né? Ele é um transitivo direto. Mas já quando for um sentido de pretender, de desejar, ele é um transitivo indireto, porque ele vai exigir a preposição a. Então, os jovens aspiram ao sucesso profissional. Então, verbo transitivo indireto por conta desse ao.
preposição a mais artigo o. E com isso, o complemento do verbo aspirar vai ser o meu objeto indireto, já que ele é um verbo transitivo indireto nessa frase. O verbo aspirar, ele não aceita os pronomes lhe, lhes, como um objeto indireto. Por isso, você deve substituí-los por a ele, a ela, a eles ou a elas. Temos também o verbo assistir. Preste atenção que o verbo assistir, ele é muito importante, porque é o que mais a gente usa no dia a dia e utilizamos de maneira com desvio da gramática normativa, né? Então, assim, o verbo assistir no sentido de ver, ele é transitivo indireto. Por quê? Porque ele exige uma preposição. Então, quando vocês estão assistindo, né, vendo lá o jogo, vendo o filme, então você assiste a algo. Então, você assiste ao filme. Todos assistiram ao jogo da seleção, né? Preposição a mais artigo o vira ao. Por quê? Porque quando a palavra é masculina, eu preciso colocar ao. Se a palavra não fosse jogo, fosse uma palavra feminina no lugar de jogo, então assistiram à televisão. Se fosse a novela, fica melhor. Então, não precisava do ao, seria a. Assistiram à novela. Namorar. E o verbo namorar? O verbo namorar, ele é transitivo direto, porque quem namora, namora alguém, né? Então, Paulo namora a Jennifer. Então, ele não precisa de preposição. Ah, professor, e por que tem esse a? Porque em alguns lugares costuma-se colocar o artigo na frente do nome próprio. Aqui no Nordeste a gente não costuma fazer isso. A gente pode dizer que Paulo namora Jennifer, porque namorar é um verbo transitivo, precisa do complemento, né? Namora, quem namora, namora alguém. Quem é que ele namora? Namora Jennifer. Esse a que está aqui não é uma preposição, é um artigo. Nós, nordestinos, costumamos retirar esse artigo. Então, falamos Paulo namora Jennifer, que está totalmente correto, segundo a gramática normativa. Então, é isso. Depois eu vou colocar mais um slide para a gente fechar esse tema. Qualquer dúvida, pode me procurar. Um beijão e até a próxima aula.